Tendo ofertas também de mini saias adulto. Compra o vale, compra o vale, compra o vale. Como é que eles se chamam mesmo? Bob! Ei, Bob, como está? Nesta parte dos estudos sobre a linguagem, nós vamos ver algumas coisas a respeito da oralidade e da escrita. Um fato ninguém pode esquecer. Todos falam e alguns escrevem. Todos os povos dos quais nós temos conhecimento, e mesmo dos que não temos conhecimento, é muito provável, falaram, mas muito poucos escreveram. Hoje em dia, inclusive, existem em torno de umas 4 a 5 mil línguas faladas no mundo. Dessas, menos de 10% tem escrita. Uma escrita própria, uma literatura e uma tradição. Nós, na língua portuguesa, temos uma bela tradição escrita. Mas o ser humano existe mais ou menos há 1 milhão de anos e sempre falou. A escrita existe no máximo 5, 6 mil anos. Quer dizer, a escrita é extremamente recente em todas as suas diversas formas, de um grande conjunto de elementos simbólicos que não podem passar para a escrita. Por exemplo, a gestualidade, o tom de voz, a velocidade, a pausa. Eu posso elevar a voz, eu posso, por exemplo, dizer assim, eu gostei muitíssimo disso. Eu posso dizer, gostei muito, mas muito. Eu repetindo muitas vezes o muito, parece que eu gostei muito mais do que dizer gostei muitíssimo. E a escrita também é uma outra maneira de representação. Uma representação gráfica e uma representação fônica, de que nem tudo que está na oralidade está na escrita e vice-versa também. Nem tudo que está lá na escrita eu não posso pôr na oralidade, eu não posso falar coloridamente. Eu posso fazer letras coloridas, grandes, maiores. Eu não falo letras, eu falo palavras, eu tenho som. Então, o que vai acontecer? Acontece que a escrita não é uma representação da fala. E os livros didáticos vivem dizendo, a escrita é uma representação da fala. Não, a escrita é uma representação da língua, assim como a fala é uma representação da língua. São duas formas de representar todo o sistema linguístico, são duas práticas discursivas, e não uma representando a outra. Isso não é verdade. Então, esse é um aspecto fundamental. Eu vou me deter nessa nossa conversa em apenas um aspecto da escrita e da fala, a multimodalidade discursiva. Ou seja, estou concebendo que a fala e a escrita são multimodais, isto é, se caracterizam por formas diferentes de construir a informação. Nesse exato momento eu estou fazendo o gesto com as mãos, falando da multimodalidade da escrita, fazendo os dois movimentos, um para a escrita, outro para a fala, e também estou usando a palavra. Então, o gesto e a palavra são modos de representação. Então, são multimodais, ou seja, tem que haver pelo menos dois. Como é que isso acontece na escrita? Por que é que a escrita é também multimodal? Não significa necessariamente que seja uma escrita que tenha imagens. Veja só, não estou dizendo que a multimodalidade na escrita está atrelada à presença de fotografias, de gráficos, de telas de pintura. Não. A própria disposição no papel já sinaliza. Olhando essa página dupla de uma revista de divulgação científica brasileira, chama a atenção, obviamente, a fotografia belíssima do animal. Mas observemos como foi construído ou disposto graficamente o título. Em risco de extinção é apresentado num declive, decaindo as letras à medida em que sinaliza a morte dos animais. Então, tem uma força argumentativa muito forte isso aí. A palavra extinção, que é a palavra de maior peso para a reportagem, é também a palavra que visualmente tem maior peso, porque ela está escrita numa forma preenchida, mais densamente marcada do ponto de vista gráfico. Que tentar
fala como a escrita são formas históricas de manifestação e que vão assimilando todos os desenvolvimentos tecnológicos, etc., ao longo da história. Então, por exemplo, aqui é um caso bastante interessante que mostra que a nossa escrita atualmente está ficando cada vez menos alfabética e cada vez mais envolvendo outras formas simbólicas. Se a gente, por exemplo, entra no computador, uma tela do computador ou Windows, o que a gente mais tem ali são ícones, você tem pouca coisa escrita realmente. A gente segue tudo por pequenos ícones, mas aquilo são formas de escrita. É que nós imaginamos que a escrita, quando se fala em escrita, se fala essencialmente em escrita alfabética. Se nós fôssemos olhar hoje a escrita, essas escritas todas que você está mostrando aqui, qualquer coisa que você veja, uma página como esta, muita coisa do que está aqui não é alfabética, não tem elementos alfabéticos. Inclusive, nós temos, por exemplo, números, temos sinais de mais, de menos, temos uma série de outras coisas. Isso não é do alfabeto. O alfabeto são letras. Então, a nossa escrita está permeada de outras formas simbólicas que representam também, constroem sentidos, etc. Isso é interessante e não é de hoje também, não é? Não. Porque, por exemplo, na Idade Média, as igrejas eram verdadeiros livros didáticos para construir a história da religião. Todos pelos desenhos que você encontra. Ainda hoje você tem em determinadas religiões, nas igrejas, a própria narração de determinados fatos em formas de imagens. Há até o culto a essas imagens, a essas estações. Hoje em dia, cada vez mais está havendo uma mudança nisso. A publicidade, por exemplo. Nós andamos pela rua olhando os outdoors. Eles estão cheios de figuras. O que menos tem é escrita. Escrita alfabética. Mas tem outra coisa. Porque justamente depende da forma como vai interagir com o leitor. Exato, se você faz um outdoor cheio de texto, você que vai passando não tem tempo de ler. Existe para ensinar a escrever, sem dúvida nenhuma. Mas não precisa ignorar que as pessoas falam. Porque quando as pessoas chegam na escola, já sabem a língua. Então a escola não precisa ensinar a língua. Porque as crianças, os adultos, os jovens, quando chegam na escola, já sabem a língua. Que a escola precisa ensinar usos da língua. Usos orais e escritos. Portanto, não deve esquecer também a oralidade. Por fim, a escola tem que se preocupar não com todos os gêneros textuais da oralidade e da escrita, porque é impossível, mas se preocupar com aqueles que são os mais relevantes no dia a dia, os mais praticados, aquilo que as pessoas, por exemplo, na oralidade, não aprendem diretamente em casa. E, na escrita, aqueles que são mais necessários no dia a dia. Eu não preciso ensinar as pessoas a fazer uma carteira de identidade. Ninguém vai produzir a fazer uma cédula de dinheiro. Não. Tem que ensinar como vai usar uma carteira de identidade. Ensinar como vai usar. Então, certos gêneros, nós temos que ensinar como se usa. E outros, como se produz. Então, depende do que se está tendo pela frente. Eu acho que, no caso da textualidade, na textualização, das práticas linguísticas discursivas do dia a dia, deve haver um bom senso. Algumas coisas a gente ensina como usar, entender, operar no dia a dia, e outras como produzir, como fazer aquilo da melhor maneira para poder apresentar. Então, creio que com isso nós podemos ter uma visão mais clara que a língua é uma prática discursiva, é um conjunto de práticas sociais e não apenas um conjunto de formas ou de regras gramaticais. Porque essa visão de que a língua é um conjunto de regras gramaticais é uma visão muito formal e muito pobre. E ter a visão de que a língua é um conjunto de práticas sociais, de práticas discursivas, é uma visão muito mais rica, muito mais produtiva e que nos permite perfeitamente ver como a língua funciona no nosso dia a dia. Estrelinha, minha amiga, que brilha e me guia. Uma noite algum dia eu estarei contigo e alcançando o teu céu levarei comigo tua luz, tua alegria, bem pouco de tua vida e se mudares de direção estudarei os astros com estudo e se quiseres seguirei tua pista e na ciência